Hoje é um dia de celebração. Possivelmente tenha gente que não tenha gostado do acordo. E quando eu falo de acordo, eu sempre falo de que nem todo mundo é compreender o mundo que o outro compreende. A gente pode ver as coisas diferentes. Eu lembro que até hoje eu carrego na consciência algumas coisas que eu não compreendia quando era mais jovem. Quantas vezes eu cheguei em casa, a minha mãe colocava comida na mesa pra gente, e eu, sem perguntar o que ela tinha em casa para colocar no fogão, que às vezes não tinha carne, era feijão, arroz e ovo, que às vezes não tinha arroz, era feijão e farinha, eu muitas vezes reclamava, sem perguntar para ela: a senhora tem dinheiro para fazer as coisas que eu quero? E assim é a nossa vida. A gente de vez em quando sempre quer mais. Sempre quer mais. O que a gente não pode esquecer é que vocês estavam sendo enganados há 8 anos antes de eu chegar na presidência da República. A verdade é que os companheiros que lutaram nesse país pela reparação do maior acidente climático desse país estavam esperando uma empresa que tinha um presidente que não queria conversar com ninguém, que criou uma fundação, que gastou 30 bilhões e vocês até hoje não sabem o que foi feito. Pois em apenas 2 anos, esses 2 companheiros que estão aqui, o Messias, meu advogado-geral da União e um pernambucano, e esse companheiro, ex-governador da Bahia e meu ministro da Casa Civil, conversando com muitas outras pessoas, conseguiram fazer com que a Vale sentasse na mesa e pagasse aquilo que ela tinha que pagar. Não tem conversa, porque a gente não aceitava a ideia de que a Vale não fizesse a reparação. E a Vale tinha uma direção muito ruim. Muito ruim. Porque quando uma empresa vira essa tal de corporation, ela não tem dono. Cada um tem um pedacinho. Vocês aprenderam desde pequeno que quando tem muita gente na família para cuidar de um cachorro, ele morre de fome. Porque todo mundo deixa para o outro colocar comida e o cachorro fica sem comer. A Vale era assim. A Vale era essa tal de corporation, sabe, que tinha um monte de gente, um com 3%, outro com 4%, outro com 2%, outro com 1%, só na expectativa de receber dividendo. Só na expectativa de receber dividendo. A Vale, quando era uma empresa estatal, ela era a primeira mineradora do mundo. Depois que ela virou a tal da corporation, hoje ela é a 14ª mineradora do mundo. Apenas para dizer para vocês, agora a Vale tem uma direção, sabe, que está comprometida a conversar com o governo, a discutir com o governo e a tratar o povo com respeito. E por isso eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz porque não foi fácil a quantidade de reuniões que esses meninos fizeram com uma empresa que se achava toda poderosa, que tinha um presidente que nunca procurou o governo para conversar, que nunca participou de uma reunião, que ganhava 55 milhões por ano. Então, companheiros, eu estou celebrando porque a minha mãe dizia: meu filho, teme, não desista de teimar. E quando a gente teima, a gente conquista. Nós estamos anunciando hoje o pagamento aqui, já fizemos em Mariana há um mês atrás. Eu era para ter vindo aqui o mês passado, não deu para vir, mas vim agora.
E vou lamentando porque eu queria visitar os estragos todos que foram feitos e não vai dar. Mas dizer para vocês que o anúncio da entrega desse cartão simbólico para vocês hoje é o começo de uma reparação. Tem alguns companheiros que ainda acreditam num processo que está acontecendo em Londres. E quando nós fizemos o acordo, a gente não pediu para ninguém desistir do processo. Quem fez o acordo, sim. Mas quem não quisesse fazer acordo, é livre para decidir esperar. E espere. Quem sabe, Deus ajuda e se consiga fazer uma coisa muito melhor do que nós fizemos, e aí a gente vai atrás. Mas vamos deixar. Bem, mas o que é importante vocês saberem é que cada vez que eu visito o Estado, eu fico pensando como a vida dos estados e dos municípios são difíceis. Quantas vezes esse país tem presidente da República que não conversa com os governadores? Quantas vezes os governadores passam anos sem receber um presidente da República e não recebem uma obra? Se eu perguntasse aqui, se vocês lembram qual é a obra que o ex-presidente da República fez no Espírito Santo, eu duvido que mesmo o cara que votou nele saiba uma obra que ele fez. Porque o Brasil sempre foi assim. O Brasil, eu posso eu posso dizer para o governador Casagrande, pode dizer para o governador, na frente do governador, pode pesquisar a história desse Estado. Desde a proclamação da República em 1889, do primeiro presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Se vocês vão encontrar um presidente da República que fez mais coisa nesse Estado do que eu, em parceria com ele, em parceria com o governador. Pode pesquisar nas universidades, nas histórias, na imprensa, pode pesquisar. Se encontrar, eu pedirei desculpa para vocês no próximo encontro que eu vier aqui. E é isso que eu faço. Eu nunca procurei saber de que partido é o governador. Eu nunca procurei saber de que partido é o prefeito. A minha relação com o governador e com o prefeito é institucional. A minha relação com o povo, não. Ela é uma relação de fé, é uma relação de confiança. E eu trabalho em função da necessidade das pessoas. Hoje eu estou aqui anunciando a entrega de um cartão, mas hoje de manhã eu já gravei um vídeo anunciando aos aposentados que foram roubados pela quadrilha montada pelo governo passado. Hoje eu já anunciei aos aposentados que todos que tiveram descontos sem autorização e que foram roubados, a partir de hoje eles podem começar a saber que dia 24 desse mês eles vão receber tudo que foi roubado dele, integral e ainda com correção monetária. E a partir de hoje eles têm que começar a entrar em contato com o INSS para começar a receber. Todo mundo tem e sabe como é que faz pelo celular. Mas nesse mês também, dia 1º, a gente fez uma coisa importante. Desde o dia 1º de julho, quem consome até 80 kW de energia não vai pagar nada. E quem consome até 120 só vai pagar a diferença entre os 80 e os 120. E por que nós estamos fazendo isso? Porque no governo passado, eles criaram um mecanismo de cobrança de energia elétrica, que o povo pobre paga mais energia cara do que o rico. E nós achamos que nenhuma sociedade vai para frente se a gente não fizer o povo de baixo subir a escada e chegar no andar de cima. E nós queremos chegar no andar de cima. Nós queremos melhorar
a vida do povo. E nós ainda vamos anunciar muita coisa nesse país. É importante vocês lembrarem que quando nós chegamos no dia 2023, esse país estava quebrado. Totalmente quebrado. Não sei se vocês lembram que nós tivemos que fazer uma PEC da transição antes de eu começar a governar. E por que fazer uma PEC da transição? Para poder ter dinheiro para a gente começar a governar e ainda pagar a dívida daquela coisa que governou o país. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado, e ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Eu quero aproveitar e dizer, eu sou um homem educado por uma mulher analfabeta. Sou um homem criado por uma mulher que criou 8 filhos sozinha. Porque meu pai largou a minha mãe grávida de mim, foi para São Paulo, e quando eu fui encontrar com meu pai, ele já tinha outra mulher e outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando? Ficou lamentando? Não. Pegou os 8 filhos, levou para um barraco e criou. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. E se tem uma coisa que a minha mãe ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Eu respeito todo mundo. Eu respeito um patrão, eu respeito um empregado. Eu respeito um banqueiro, eu respeito um bancário. Eu respeito o comerciante e respeito o comerciário. Eu respeito o vereador e respeito o presidente da República. Eu sou o cara que mais disputei a eleição para presidente desse país. Pega o histórico para saber se um dia eu ofendi um adversário. Porque minha mãe, embora fosse analfabeta, educação não vem da universidade. Educação vem da mãe dela e ela passou para mim e eu tenho que passar para os meus filhos. Eu sou agradecido a todos os presidentes da República de todos os países que conviveram comigo entre 2003 e 2010 e agora. Todos eu respeitava. Eu não quero saber se ele gosta de mim ou não. Eu quero saber que ele foi eleito pelo povo do seu país, ele é o presidente. Eu gosto ou não gosto, eu tenho que tratá-lo com respeito, porque o povo deu a ele o mandato. E é assim que é a minha vida. Por isso que eu me dei bem com toda a Europa, me dei bem com tudo que é asiático, me dei bem com tudo que é latino-americano, me dei bem com todo mundo. E eu duvido que tem um presidente da República que já encontrou com mais rei e rainha do que eu, que mais se encontrou com o presidente do que eu e que mais recebeu autoridade nesse país. As pessoas gostam de mim porque eu gosto deles. As pessoas gostam de mim porque eu não sei conversar sem fazer um cafuné na cabeça das pessoas, sem tocar no braço das pessoas, porque a relação humana é química. A gente tem que sentir, a gente tem que ouvir o bater do coração das pessoas. E eu faço com todo mundo, eu fiz com Obama, eu fiz com Clinton, eu fiz com Bush, eu fiz com Biden, eu fiz com Chirac, eu fiz com Sarkozy, eu fiz com a Itália, eu fiz com a Inglaterra, eu fiz com a Alemanha, eu fiz com o Japão, eu fiz com a China, eu fiz com toda a América Latina. Relação de respeito. Eu respeito a soberania dele e ele respeita. Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, porque lá morria antes de completar 5 anos, se um cara que escapou, se um cara que perdeu 3 eleições, se um cara inventar uma mentira para me prender,
Tentaram oferecer uma liberdade negociada e eu disse: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Dignidade é uma coisa que eu recebi da minha mãe. A liberdade eu ia receber de um delegado. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, dizendo das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta: ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Então, vocês sabem que quando eu estava sendo processado, muitas vezes a pessoa dizia para mim: ô Lula, vai para uma embaixada. Ô Lula, sai do Brasil. Eu falava: caramba, é o seguinte, quem é inocente não baixa a cabeça, enfrenta as consequências. Então, é importante. Ontem eu disse na entrevista da Globo: se o Trump fosse brasileiro e aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aqui o que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Ele também ia ser preso. Porque o poder judiciário é autônomo. O poder judiciário é autônomo. Não tem como eu interferir na Suprema Corte. Não, ele vai ser julgado com base nos autos. Tem não sei quantos meses e anos já investigando, pesquisando, fazendo. Ele vai ser julgado. Se ele for inocente, ele será absolvido, como eu fui. Se ele for culpado, ele vai para a cadeia como todo mundo tem que ir. E eu quero dizer para vocês o seguinte: essa gente não vai brincar com o Brasil. Eu, primeiro, não faço nenhuma confusão entre o comportamento do presidente Trump e o povo americano. O povo americano é um povo que merece respeito, é um povo trabalhador, e são tão trabalhadores que os Estados Unidos se transformou na maior potência do mundo. Isso se deve a investimento em educação, se deve a muito estudo. Então eu respeito muito. E respeito a relação que o Brasil tem, política e comercial. Respeito.
Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito, no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Não tem outra coisa a fazer. Não tem. Eu todo dia assino muitas cartas para presidente. Eu assino carta para muito presidente. Ele nem uma carta fez, ele fez um negócio no site dele. Sentou no sofá, Ô Lula, eu vou taxar, se você não soltar o Bolsonaro, eu vou taxar. Realmente, gente, essas pessoas não sabem o que é o respeito que nós temos pelo nosso país. Essa gente não sabe que nós não somos um povo qualquer. Nós somos uma mistura de indígenas, negros e europeus. Por isso que nós saímos essa espécie bonita de gente. Então, companheiros, nós vamos fazer muita coisa boa nesse país. Esperem. Esperem, porque nós passamos 2 anos reconstruindo e 1 ano plantando. Agora é o momento da colheita. Agora é o momento que nós vamos anunciar tudo o que nós fizemos. E vai acontecer muita coisa. Aliás, meu governador, o Camilo Santana passou um recado para o Rui Costa que a Faculdade de Medicina de São Mateus está pronta. É só convidar você e os deputados e os senadores para ir lá no meu gabinete. A gente vai assinar para vocês terem a sua Faculdade de Medicina. Tá? Isso está pronto. No mais, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos muita coisa para fazer. Nós temos uma política de gás, em que eu não me conformo de que o gás de cozinha sai da Petrobras a R$37. E quanto chega para vocês? 140? 140? Alguém tem que me explicar. Então nós vamos para mais de 17 milhões das pessoas mais pobres desse país garantir o gás de graça para esse povo ter como cozinhar. Nós vamos garantir. Da mesma forma que nós garantimos o pé de meia. Por que nós fizemos o pé de meia? Porque nós descobrimos que 480 mil jovens que estavam fazendo o ensino médio desistiu da escola para ajudar o orçamento da família. E se a gente não fizesse nada e deixasse 480 mil jovens por ano desistir da escola, a gente ia ter um fortalecimento muito grande na bandidagem desse país, no crime organizado. Então nós criamos o pé de meia para pagar uma poupança para cada menino e menina, sabe, que não desistir da escola, receber R$200 por mês e R$1.000 no final do ano. Quando terminar os 3 anos, ele terá R$9.000 na conta dele para ele poder começar a vida dele. Tem muita gente que diz que é gasto. Eu acho que é investimento. Gasto é se eu estivesse fazendo cadeia. Gasto é se eu tivesse que gastar com outra coisa que não educação. E ainda nós vamos fazer mais. Nós temos mais coisa para fazer, anunciar. Eu estou querendo anunciar o financiamento de motocicleta elétrica para os meninos e meninas que entregam comida nesse país. Essa meninada não tem nem banheiro para fazer as necessidades deles. Essa meninada não tem sequer refeição, carrega um pacote de comida nas costas, cheirando a comida com fome. Nós vamos ter que cuidar disso. E uma outra coisa que nós vamos ter que discutir, companheiro Messias, companheiro Rui, ministro, é a questão da jornada de trabalho nesse país. Nós queremos convocar os empresários brasileiros, os sindicalistas brasileiros, os trabalhadores, porque a humanidade não quer mais 6 por 1. É preciso inventar o jeito de ter uma outra jornada de trabalho, mais flexível,
porque as pessoas querem ficar mais em casa, as pessoas querem cuidar mais da família. A gente já não aguenta mais levantar às 5 horas da manhã, depois voltar às 7 horas da noite, mal e porcamente jantar para dormir, para levantar no dia seguinte, durante 6 dias por semana. Isso no meu tempo era uma coisa extraordinária, mas hoje a juventude já não quer mais isso. Então é importante que a gente, enquanto governo, trate de pesquisar, vamos utilizar a universidade, vamos utilizar a OIT, vamos utilizar tudo que é organização de trabalho e vamos tentar apresentar uma nova forma de trabalhar nesse país para que a gente possa garantir mais mobilidade para as pessoas. No mais, queridos companheiros e companheiras, eu quero agradecer ao governador Casagrande, pela colaboração dele com o Rui e com o governo federal. Quando um governador, um presidente da República e um prefeito começam a trabalhar junto, só tem um ganhador, é o povo. É o povo. E é por isso que eu quero dizer para vocês, tenho certeza de uma coisa, esse país não baixará a cabeça para ninguém. Para ninguém. Ninguém porá medo nesse país com discurso e com bravata. Ninguém. E eu acho que nesse aspecto nós vamos ter o apoio do povo brasileiro, que não aceita nenhuma provocação. Por isso, companheiros, um abraço, um beijo no coração de cada homem, de cada mulher, e até outro dia, se Deus quiser.